Janeiro, muita gente de férias, viagens. Que tal uma opção diferente para esse ano? Uma viagem de ecoturismo? Mas o que é o ecoturismo? O ecoturismo é um dos ramos do setor de serviços que tem chamado cada vez mais a atenção de muitos viajantes. Entre 2018 e 2020, 19 milhões de estrangeiros escolheram o Brasil para visitar. E, de acordo com o Ministério do Turismo, o ecoturismo foi escolhido por 18,6% desses turistas. Para o futuro, em uma perspectiva global, espera-se que o tamanho do mercado de ecoturismo deverá crescer para mais de 331 bilhões em 2027, em uma taxa de crescimento anual de 13,4%, segundo o relatório do The Business Research Company, divulgado em 2023. Mas o que é o ecoturismo, afinal? Quais as características desse tipo específico de turismo? O conceito de ecoturismo está associado a uma atividade turística que utiliza o patrimônio natural e cultural de forma sustentável, incentivando sua conservação e fomentando uma consciência ambiental, enquanto promove o bem-estar das populações locais. Esse tipo de turismo sempre se concentra em atividades que são realizadas no meio ambiente, preservando a integridade do ecossistema e promovendo a conservação da natureza e das culturas locais. O objetivo é proporcionar aos visitantes experiências em contato com a natureza e a cultura, sem prejudicar o meio ambiente ou os seres vivos envolvidos. Além disso, essa proposta também tem um forte foco na educação ambiental. Por isso, também é comum que guias e instrutores ensinem aos visitantes sobre a importância da conservação e da preservação do meio ambiente e das comunidades que fazem parte dele. Como surgiu o ecoturismo? Segundo o material Ecoturismo, Orientações Básicas do Ministério do Turismo, o ecoturismo no Brasil destaca-se a partir do movimento ambientalista, quando os debates sobre a conservação do meio ambiente chegaram também à atividade turística. Essas preocupações tomaram corpo no mundo na década de 1970, a partir de conferências que discutiam a preservação do planeta. E entre 1980 e 1990, passou-se a discutir alternativas ambientais, buscando-se equacionar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. O turismo de massa, então, era visto como responsável por agredir muitas vezes a paisagem natural e cultural. Logo, encontrar uma maneira de vivenciar e usufruir das paisagens rurais e naturais passou a ser fundamental. Diante desse cenário, no Brasil, foi nos anos 80 que os primeiros estudos sobre ecoturismo apareceram. Em 1985, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, deu início ao projeto Turismo Ecológico, criando 2 anos depois a Comissão Técnica Nacional, constituída conjuntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Foi na década seguinte, com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a ECO 92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, que esse tipo de turismo ganhou visibilidade e impulsionou um mercado com tendência. A partir disso, muitas iniciativas vieram.
a exemplo das diretrizes para a política do Programa Nacional de Ecoturismo, em 1994, e o Instituto Brasileiro de Ecoturismo, em 1995. Se até meados do fim dos anos 80 e início dos anos 90, a prática de atividades turísticas mais controladas e menos danosas em áreas naturais era uma preocupação de grupos específicos, de acadêmicos, ambientalistas e grupos sociais considerados alternativos em seu modo de vida, observou-se pós-1992 uma proliferação de estudos, diretrizes e ações que focaram na proposição de novas bases para o desenvolvimento desse tipo de turismo. O reflexo disso no consumo do turismo foi observado em estudos entre os anos 90 e o início dos anos 2000, que apontavam taxas de crescimento desse mercado da ordem dos 20% anuais. De fato, não tardou para que o termo caísse no gosto do consumidor, em meio a uma onda verde promovida na sociedade em meados dos anos 90. Também não houve demora na formatação e comercialização dos pacotes de ecoturismo. No Brasil, esse processo refletiu também nas políticas públicas, com a criação de um grupo interministerial de discussões, o qual postulou um conceito para o ecoturismo enquanto segmento de mercado, publicado nas diretrizes para uma política nacional de ecoturismo. Nesse documento, definiu-se o ecoturismo como um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. O ecoturismo é um modo diferente de fazer turismo? Por quê? A essência do ecoturismo pode ser definida nos tempos atuais com base em um tripé formado por suas principais premissas teórico-práticas: conservação, interpretação e sustentabilidade. Em primeiro lugar, a existência do ecoturismo depende de uma paisagem íntegra, na qual se possa observar os elementos e fenômenos naturais em sua totalidade e complexidade. Esse aspecto corresponde à motivação inicial do ecoturista, que busca um contato íntimo e diferenciado com um ambiente que esteja, ou pelo menos aparente estar, sem um elevado grau de interferência humana. Nesse contexto, emerge uma questão que é alvo de diversos debates acadêmicos. Será que só podemos denominar como ecoturismo a atividade realizada em uma área natural protegida? Na concepção do professor Eros Lobo, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades, do campus Sorocaba da UFSCar, a resposta inicial é não. Mas esse não é sentenciado com a devida cautela, justamente por conta do segundo eixo do tripé, a sustentabilidade. O professor Eros falou com a gente sobre a responsabilidade do próprio turista em contribuir com a sustentabilidade dos destinos escolhidos. Uma parte importante da sustentabilidade do turismo, em áreas naturais principalmente, passa pela responsabilidade de nós quando estamos visitando esses lugares. Às vezes nós não nos enxergamos como ecoturistas, mas independente de como você se classifica, é importante que você adote uma postura de mínimo impacto quando está visitando uma área natural, seja ela protegida ou não.
Então, não deixar lixo e até juntar um lixo que você encontrar na trilha, na praia, não arrancar plantas, não molestar os animais e respeitar também a comunidade local, né, ter uma relação positiva, saudável. Todos esses aspectos fazem bastante diferença e melhoram a sustentabilidade desses lugares e dos destinos. Seguindo aqueles 3 eixos, a proposta de ecoturismo é também uma proposta de aprendizado, educação, mudança e sensibilização, por meio da qual se busca justamente um contato íntimo com a natureza, uma forma de interpretá-la, buscando a sua conservação. E o ecoturismo como segmento de mercado? O ecoturismo pode ser especificado, sim, como um nicho de mercado, tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda. Como produto, o ecoturismo se diferencia de outros produtos com rótulo verde, dado que sua proposta, nas bases atuais, se concentra também na forma de execução da atividade, indo além dessa imagem de turismo na natureza. Esse aspecto, no entanto, gera controvérsias, dado que muitos produtos são comercializados como ecoturismo, sem, no entanto, apresentarem minimamente as características de seu tripé fundamental ou de se aproximarem dos conceitos estabelecidos. Como aspecto adicional a ser considerado nessa relação do ecoturismo como mercado está o limite de visitação. Para determinados autores e diretrizes políticas, o baixo volume de visitação deveria ser uma característica fundamental. É uma característica fundamental do ecoturismo, não se admitindo que uma atividade seja classificada como tal se houver uma escala mais elevada de visitação. A discussão passa também pela infraestrutura de visitação, que em tese precisa ser mais robusta se for planejada para atender um volume maior de visitantes. E com isso, contradiz a lógica pensada para o ecoturismo. No entanto, é preciso considerar que não existe um número ideal de visitantes por unidade de tempo que possa ser utilizado para caracterizar baixa, média ou alta intensidade de uso, pois isso pode variar de caso para caso, considerando no mínimo as características do ambiente visitado, a infraestrutura de visitação disponibilizada e a tolerância dos visitantes para aglomerações. O Parque Nacional Lagos de Plitvice, na Croácia, recebe quase 1 milhão de visitantes anuais e ainda assim mantém seu foco no atendimento aos princípios do ecoturismo. O professor Eros Lobo também falou com a gente sobre essas questões. Uma das maiores preocupações dos gestores de áreas naturais e de roteiros de ecoturismo é o adensamento dessa visitação, ou seja, quantas pessoas estão simultaneamente naquele lugar e se a estrutura é compatível. Existem algumas discussões acadêmicas que colocam que volumes maiores de adensamento não caracterizam o ecoturismo. No entanto, exemplos práticos têm mostrado ao redor do mundo que mesmo em situações de maior adensamento, se você tiver um planejamento adequado e infraestrutura adequada, muitas vezes você vai ter até menos impacto do que em situações com poucas pessoas, mas sem nenhum ordenamento ou com pouco manejo, com pouca gestão. Então a peça-chave e desafiadora desse processo é você conseguir controlar adequadamente o volume de visitação e o comportamento desses visitantes. E quais os benefícios da prática do ecoturismo? A prática do ecoturismo pode trazer muitos benefícios, tanto para os visitantes, quanto para as comunidades locais e para o próprio meio ambiente. Vamos ver alguns dos principais benefícios. A conservação da natureza. Ao incentivar a proteção de áreas naturais e a preservação da biodiversidade, o ecoturismo promove o cuidado. Além disso,
A receita gerada pelo ecoturismo pode ajudar a financiar projetos de conservação. Conscientização ambiental. O ecoturismo pode ser uma oportunidade para educar os visitantes sobre a importância da preservação do meio ambiente, incentivando-os a adotar práticas sustentáveis em suas vidas cotidianas. Promoção da cultura local. O ecoturismo pode contribuir para a preservação das culturas locais por meio da valorização das tradições, da arte, da gastronomia da comunidade. O desenvolvimento econômico. O ecoturismo também pode gerar receita e empregos para as comunidades locais, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. Saúde e bem-estar. Também pode ser benéfica ao oferecer atividades físicas em contato com a natureza, reduzindo o estresse e melhorando a qualidade de vida. Ficamos por aqui com mais esta edição de Quero Saber. E você quer saber o quê? Deixe a sua dúvida nos comentários que a gente pesquisa e vem te contar. Até a próxima!